Bem-vindos aí, pastor Rony e pastor Rômulo. Estão aí conosco, né? E as esposas também. Só a esposa do pastor Rony, né? Rômulo está sozinho hoje. Sozinho não, né? Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a família toda aí, cercado. Temos aqui alguns seminaristas aqui, tem pastor, mais pastor aqui, tem o Gregory está lá. Quando eu vejo muito pastor e seminarista pior ainda. Eu me sinto um verdadeiro leão numa cova de Daniéis. O leão ficou com a boca fechada, né? Eu sou tentado a isso aqui. Mas ainda bem que nós temos um bom pastor, que é Jesus. Vamos falar sobre ele hoje. Ele é o pastor, o verdadeiro pastor. João capítulo 10, do versículo 1 ao 21, é o texto que nós leremos. E há um tempo atrás, um grupo de crianças que iam até uns 5, 6 anos, e tinha um menorzinho com 3, estavam brincando e cantando a música, que é bem conhecida, mas eu não vou me arriscar em respeito ao ouvido dos irmãos. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre com ele andarei. Sempre, sempre com ele andarei. Só que elas começaram a brincar. E eram crianças assim de umas 3 igrejas diferentes. Aí cada uma dizia assim, meu bom pastor, aí dava o nome do pastor. Com ele andarei. Aí outra falou, meu bom pastor, aí até eu estava no meio. Né? Meu bom pastor é o Neto, com ele andarei. Ia falando. Aí o menorzinho foi ficando bravo e falou, não, está errado. Ele nem falava direito, está errado. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Era quem estava certo, né? Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre com ele andarei. Sempre, sempre com ele andarei. O capítulo 10, ele é uma continuação do que vem sendo contado, principalmente esse início. E no capítulo 9, nós já temos ouvido aqui nessa série de mensagens, o pastor Wagner pregou sobre a cura do cego de nascença, que estava ali perto do poço de Siloé. E quando ele foi curado, os líderes religiosos, um grupo ali, misturados, ficam revoltados, porque Jesus tinha feito a cura num sábado, porque Jesus estava curando e isso estava atraindo a atenção do povo, era sinal dele ser o Messias, sinal do messianismo de Jesus, dele ser o Messias, porque o Messias vinha também curar os cegos, dar liberdade aos cativos, e isso levava o povo para ele, e os líderes estavam em polvorosa. Jesus já tinha ali na festa do Sucote, das cabanas, era o encerramento daquela festa, muita gente de várias partes do mundo judaico, judeus espalhados do mundo todo, iam participar desse festival lá em Jerusalém, e com isto ameaçava a liderança destes homens, principalmente porque Jesus os atacava, apontando seus erros, suas falhas, e contrariando a intenção que eles tinham, a ideia que eles tinham, o ideal que tinham eles e a maioria dos judeus da época, de que o Messias seria um líder político que colocaria Israel sobre todas as nações. Que o Messias vinha para dar boa vida e o reino do Messias seria um reino na terra, sob a liderança de Israel, onde eles estariam muito bem. Até os discípulos de Jesus, muitos deles estavam acreditando nisso e tendo essa visão errada do Messias. E Jesus quer mostrar a eles que não é nada disto, que o reino dele não é deste mundo, mas perturba, principalmente quando ele vai mostrando ser o Messias por tudo aquilo que ele faz. E aquele cego que foi curado, eles ficam revoltados, como é que o cego foi curado? E uma coisa incrível é que era um cego de nascença. Por isso até essa é uma pergunta que é feita, nunca se ouviu falar de um cego de nascença. Ele nasceu cego, viveu cego, era mendigo ali. E não há dúvida, e eles querem atribuir o que Jesus fazia aos demônios, e o cego chega a ser expulso da sinagoga onde ele participava. Ele fazia parte de uma sinagoga, eles eram religiosos, seus pais são ameaçados, e ele é expulso. E aí Jesus vai ao encontro dele, já temos lido essa história no capítulo 9, Jesus, além da cura física que fez, também lhe dá
salvação. Eu sou o Messias, ele adora e reconhece. E ele chama de cegos os líderes que estavam ali em volta. E aí Jesus continua. E os primeiros 6 versículos vai falando do verdadeiro pastor, e do versículo 1 ao 21, isto é que é abordado o verdadeiro pastor. Quem é o pastor de verdade? De 1 a 6. Vamos ler juntos? Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas, de modo nenhum, irão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, para ouvirmos, entendermos, e pelo poder do teu Espírito Santo, atendermos tudo aquilo que queres continuar nos ensinando nesta manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 34 e outros textos do Velho Testamento, até o próprio Salmo 23, o povo de Israel é comparado a ovelhas, a um rebanho de ovelhas. E os líderes do povo de Israel são comparados a pastores, inclusive os líderes políticos. Fala-se dos líderes políticos, de reis como pastores. Ezequiel 34, Deus está falando e adverte o povo que ele é o grande pastor e ele colocou pastores que se tornaram mercenários, que exploravam as ovelhas e que não estavam cuidando das suas ovelhas. E depois, também em Zacarias, ele vai dizer que viria um que seria o verdadeiro pastor, já apontando para o Messias. Essa figura de o povo como ovelhas e Jesus como pastor era comum principalmente aos que estudavam as Escrituras, aqueles que se diziam religiosos. Ovelha é um animal que se assemelha ao ser humano porque ela é muito frágil. Dos animais aí, vamos dizer, que acabaram sendo domesticados, é o mais frágil de todos. Ela não tem aquele ouvido dos outros animais, ela não consegue, a audição dela não é tão boa, ao ponto de conseguir captar sons de pegadas e de algum predador à distância. Ela não tem um olfato também tão apurado, ao ponto de reconhecer o cheiro de algo estranho que possa lhe fazer mal. E o que ela tem, é algo interessante, é memória auditiva. Ela consegue guardar o timbre de voz daquele que a guia, porque a ovelha ela precisa de uma proteção. As ovelhas precisam de proteção humana para poderem subsistir. Os bodes, o outro tipo, os caprinos, eles têm defesas, né? Eles têm chifres. As ovelhas não desenvolvem isto. Só os carneiros maiores, os machos, mas as ovelhas em geral não. E neste aspecto, eles são comparados a um povo que precisa, como ser humano, de alguém que cuide. O ser humano é dependente, como as ovelhas são dependentes, de algo que os dirija, de um líder externo. As ovelhas de um ser humano e nós, do próprio Deus. Precisamos da liderança espiritual para sermos conduzidos neste mundo. Precisamos de andar em grupo. As ovelhas precisam do grupo, do rebanho, e nós, seres humanos, também. A nossa força está na união, em estarmos juntos com outros e vamos estar a nos defender mutuamente. Sozinhos, nós não vamos a lugar nenhum, como as ovelhas também não vão. Se perdem, são mortas, viram um pasto, conforme uma linguagem
também do Velho Testamento, dos animais, dos predadores todos. Jesus Cristo, ele estava nessa hora falando mal daqueles falsos pastores, daqueles que deveriam estar pastoreando o povo, que eram os líderes religiosos e que estavam maltratando o povo, que eram os sacerdotes da época, na sua maioria, o sinédrio, que eram os levitas, os do partido dos fariseus ou saduceus, não importava. E Jesus faz uma crítica até a um outro grupo que não é tão mencionado no Novo Testamento, mas que existia e era terrível. Um dos discípulos de Jesus veio deste grupo, que eram os zelotes. Os zelotes, eles achavam que teriam que implantar e que o Messias viria e que eles iriam ajudar o Messias a destruir os romanos pelas armas. E os zelotes eram um grupo terrorista. Simão, o zelote, que é citado, ele veio desse grupo, ele se converteu. Ele abandonou aquelas práticas. Mas era uma ideia de que o Messias precisaria de um exército. E os zelotes faziam um voto de servir e de morrer pelo Messias. Eles faziam ataques suicidas às tropas romanas, como no passado fizeram contra as tropas sírias. Eles queriam defender e implantar o reino à força. Jesus Cristo diz que todos estes estão errados, mas os líderes do templo e os líderes da sinagoga, os fariseus que acompanham e que estão ali criticando aquele cego, recebem esta palavra e isto vai incomodá-los muito. E na metade do capítulo a gente vai ver novamente uma briga. E eles já estavam cada vez mais pensando em matar Jesus. Agora Jesus Cristo começa falando para eles sobre ovelhas, sobre porta, fala do ladrão e salteador, mas ele conta uma história que em algumas versões, no versículo 6 é dito que é parábola, mas aqui, nesta versão, na NAA, é colocado como comparação, porque verdadeiramente a palavra parábola, que é uma história para ilustrar uma verdade, não aparece no Evangelho de João. Vai aparecer uma palavra semelhante, que seria melhor traduzida como provérbios ou até como enigma, ou uma ilustração, mas que não é de fácil compreensão. O que Jesus falou não era para ser entendido com muita clareza. Mais tarde, os discípulos entenderiam. Porque aqui ele conta uma história dentro da história. Primeiro ele fala sobre o pastor, sobre as ovelhas, e dizendo que os outros eram ladrões e salteadores, mas ele fala também que o pastor verdadeiro tem a porta aberta pelo porteiro. E ele vai chamar as ovelhas e levá-las para fora. E elas vão segui-lo. Isso fica meio confuso. O pastor verdadeiro tem o porteiro. Entre os estudiosos do texto, e a gente pesquisando, há uma certa... Alguns nem querem ligar para o porteiro, mas eu achei interessante, estudando e vendo o texto, em que o porteiro era também considerado como um auxiliar do pastor. E Jesus está se referindo ao curral das ovelhas, que tinha um muro de pedra cercando, e tinha muitas vezes apenas um buraco. Alguns havia uma espécie de vamos dizer, um labirintozinho para a ovelha passar devagar, uma a uma, mas era uma porta estreita, e naquele curral as ovelhas eram colocadas, e no curral, normalmente, haviam ovelhas de diferentes pastores. Era algo que muitas vezes eles alugavam espaço, ali era dado alimento especial, mas ele estava ali para proteger em determinados períodos e muitas vezes à noite. Mas o verdadeiro pastor, quando chegasse as suas ovelhas, os viriam até ele e ele as chamaria pelo próprio nome. O pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Se nós virmos um rebanho de ovelhas, no Nordeste existem ovelhas também, mas em regiões que existem, são criadas ovelhas, você pode ver isso na internet, dificilmente você vai conseguir distinguir, ainda mais se são da mesma raça. Mas o pastor conhece. A profissão de pastor
ela sempre foi muito valorizada e até hoje é valorizada naquela região, porque é alguém que acaba se apegando muito às ovelhas. A maioria da criação é para tosa. Aí existe criação também para carne, mas a criação para tosa. E os pastores, quando a criação é para carne, dizem que os pastores não participam, eles não matam as ovelhas, porque eles são muito apegados a elas. Aliás, dizem que a morte de uma ovelha, eu conheci num lugar onde poucas pessoas no interior do Paraná tinham uma criação de ovelhas, mas poucos matavam. Eu fui comer um churrasco e tinha ovelha no churrasco. E tinha um contratado, era o camarada que matava as ovelhas da região, porque ele era considerado o carrasco. E eu fui conversar com ele e falou, essa é a minha profissão, mas realmente no início é muito difícil. Porque ele diz que quando vai matar a ovelha, não sei se Edinaldo já matou ovelha, Edinaldo, quando vai matar a ovelha, é assim, Edinaldo? Diz que ela olha e quando vai matar, diz que ele quando aperta e vai fazer para cortar aqui no lugar certo, para a morte ser rápida, diz que ela solta um balido e solta uma lágrima. Então é muito difícil, é muito triste matar. Diz que ela não é como porco, né? Você já viu matar porco? Porco é terrível para matar. Porco, quando morre, grita. Em todas as partes do mundo, até os porcos simbólicos também gritam muito quando perdem alguma coisa. Gritam. Quando são mortos, ficam gritando. Agora, a ovelha não. A ovelha é diferente. Ela, não sei por que a risada, é triste a morte do porco. Mas a ovelha, ela é mais triste ainda porque ela não reclama. Por isso que Jesus é comparado à ovelha. A ovelha que foi para o matadouro. Morrendo assim, daquela forma que para quem faz é sofrida, o inocente. Jesus e Deus também, quando pede que as ovelhas sejam sacrificadas, para mostrar um animal inocente morrendo. O sacrifício das ovelhas era para quê? Morria o animal no lugar do pecador. Então, um animal inocente morrendo por um pecador. Mas essa história que Jesus conta, entre o versículo 3 aqui e o versículo 5, é uma história no meio da história, porque ele começa a falar do porteiro. O porteiro, que era o auxiliar do pastor, que conhecia o verdadeiro pastor e o ajudava até a pegar as ovelhas, nesse caso de Jesus, pode ser comparado a João Batista. João Batista foi o porteiro. Ele cuidou, ele preparou o caminho do Senhor. Mas o importante era o pastor. E quando o pastor chegou, ele abre a porta e deixa o pastor levar. O curral aqui também, há entendimentos, mas eu concordo com a interpretação de que o curral aqui seria, naquele início, o próprio Israel. E quando é dito aqui que o pastor chama as ovelhas para fora, a palavra igreja, eclesia, na língua grega, quando traduz a assembleia lá dos judeus também, a congregação no deserto, e quando eles saíam para fora, para reuniões, essa palavra pode ser comparada à igreja. A igreja é a comunidade dos que são convidados e chamados para fora do mundo. Mas aqui no caso também eles eram chamados para fora daquela nação de Israel que tinha se desviado dos caminhos de Deus. Daquele povo de Israel que tinha virado as costas para a palavra de Deus, que estava seguindo líderes que eram maus pastores, que só queriam e só tinham interesse em tirar dinheiro do povo. Os líderes religiosos da época de Jesus, os fariseus principalmente, a preocupação e historiadores e autores da época, mesmo não Bíblia, Flávio Joséfo fala sobre eles, muitos deles, e do Sinédrio, eram homens terríveis, gananciosos, que roubavam e desviavam o dinheiro do templo. Por isso que eles permitiam que no templo fossem feitas aquelas negociatas que Jesus mais tarde vai expulsar os vendilhões, porque eles tinham lucro naquilo. Infelizmente, até hoje nós temos isso, né? Pessoas que, em nome de Deus, exploram o povo, que são falsos pastores, que são mercenários, que estão interessados apenas na carne e na pele da ovelha, mas não querem, como pastor, chamar as ovelhas para si. E aqui Jesus Cristo diz que chama as suas ovelhas e as conduz para fora.
e depois que elas saem, elas o seguem. Elas saem da aparente segurança do curral, mas aquele curral de Israel estava condenado. E aquele Israel foi destruído no ano 70, Jerusalém é destruída. Mais tarde, no ano 135, eles ainda tentam fazer outra revolta, e aí os romanos expulsam Israel, acabam com Israel. E sabe que nome o imperador Adriano, no ano 135, vai dar ao território de Israel? Ele vai chamar de terra dos filisteus, ele vai chamar de Filistina. Daí vem o nome Palestina. Ele mudou, ele expulsou e quis arrancar Israel da história. Essa nação foi condenada. E Paulo vai entender isso em Romanos 11. Por isso que abre-se a porta agora para a igreja, para os que não eram do povo da promessa, descendência de Abraão do ponto de vista biológico, mas somos descendência espiritual, porque Abraão é pai de todos os crentes, dos que creem no verdadeiro Deus e que aceitam a mensagem deste Deus que veio pelos profetas e os profetas que predisseram a vinda do Messias. Então Jesus está chamando, e aqui está um que ele já tinha chamado, foi expulso da sinagoga e agora Jesus já o convida. E ali estavam os seus discípulos, que já tinham sido convidados e estavam para fora. Só que os pastores, em muitas regiões, as ovelhas aqui no Brasil, parece, as ovelhas vão à frente e o pastor vai atrás. Hoje em dia, ovelha pastoreada, antigamente era com jegue e jumento. Hoje tem região que pastoreia ovelha com moto. A moto tomou o lugar dos jegues, coitadinhos. Eles ficam soltos na rua, lá nas cidades do interior do Nordeste. E o que eles faziam... Hoje empurra-se, mas até hoje os pastores do Oriente eles vão à frente das ovelhas, às vezes no meio das ovelhas. E eles vão e as ovelhas vão seguindo eles. Elas conhecem o pastor e elas sabem que precisam de estar junto com o pastor. Uma ovelha inteligente vai estar junto com o pastor. A ovelha burra vai ficar meio longe. E aí ela pode se perder. Mas a ovelha inteligente vai estar junto com o pastor. O rebanho que Jesus agora diz que chamou para fora é a igreja. Nós somos estas ovelhas hoje. E aqueles discípulos começavam a fazer parte daquele rebanho, que seguem a segurança, falsa segurança naquele muro de pedra, que era tudo aquilo que os religiosos da época tentaram construir com as suas tradições, além de fazer uma falsa interpretação da lei. Agora Jesus Cristo, ele é a própria segurança. É ele quem garante a segurança das ovelhas. Mas é garantido para aqueles que estão juntos no rebanho. Então, nós somos garantidos pelo próprio pastor. O pastor é a garantia da nossa proteção, não muros de nenhuma organização. Mas o verdadeiro pastor, e somos igreja quando estamos juntos com este pastor, não quando somos filiados a uma igreja, a qualquer movimento, mas quando seguimos o pastor. Jesus Cristo, o pastor que vai à frente das suas ovelhas. Jesus Cristo, o pastor, que agora também, continuando, ele é o verdadeiro pastor das suas ovelhas, mas ele também, nós podemos, e aqui entra uma outra coisa interessante, e vai entrar uma outra ilustração, uma outra comparação. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 9. Lemos esse texto juntos? Então, Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Ele diz que é o pastor, né? Que está chamando as ovelhas, o verdadeiro pastor, mas agora aqui ele muda um pouco, ele fala que ele é a porta. De pastor ele passa para a porta, porque ele está contando uma outra pequena ilustração. Poderíamos chamar de parábola, mas não é tão clara, porque a parábola se torna clara para todos, a ilustração ainda não é tão clara. Essa comparação que ele faz, que tem uma outra palavra que é usada em grego. E aqui ele se coloca como porta, e há algumas explicações para isto. Um pastor que foi a Israel, ele achou interessante, e ele conta isso a um autor,
foi no início do século XX, ele vai naquela região e ele vê que a porta é um buraco. Não tem nenhuma coisa fechando aquele curral ali. E aí ele pergunta para o pastor, e ele estava com o rebanho fora. E de noite, quando você leva, como é que você não vai fechar? Isso vai ficar aberto? Aí diz que o pastor virou para ele e falou, eu sou a porta. Eu deito aqui e para alguém roubar vai ter que passar por cima de mim. E eu fico esperto. Eu não durmo, eu fico meio acordado a noite toda e tenho os meus companheiros. Mas pode-se pensar nisso quando Jesus fala, mas só que Jesus tinha feito questão de dizer do porteiro. O porteiro que nós dissemos que no início foi João Batista, e o porteiro que guarda as ovelhas de Jesus, que são chamadas, podemos dizer que hoje seriam os pregadores, o próprio Espírito Santo, porque ele sabe quem vai ser de Jesus, ele está ali guardando desde o início. Mas, naquele caso, Jesus se referia claramente a quem preparou o caminho, e aqui Jesus se coloca como a porta. E quando ele diz aqui sobre a porta, ele está querendo se colocar, como em outra ocasião ele diz que ele é o caminho. A porta é a passagem. Aqueles que vêm a ele, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Estará vindo do curral, que no caso era aquele curral ruim, mas eles vão ouvir a minha voz, vão estar vindo, e eu sou a porta, e passam por mim. Quem crê em Jesus e vai a ele, está no caminho, é salvo por ele. E vai agora encontrar pastagens, porque ele mesmo volta a ser a figura do pastor, indo à frente daquelas ovelhas. Neste sentido, podemos, nós que somos ovelhas do pastor, que um dia entramos pela porta que é ele, porque ele é a porta da salvação, ele é a porta da vida eterna, nós podemos estar seguros de que ele nos salvou. E de que aqueles que vão a ele, nada os arrebatará das suas mãos. E ele não rejeitará. Nós temos falado muitas vezes de que há aqueles que são eleitos, e só Deus sabe quem são. Por isso nós temos que pregar o evangelho ao mundo inteiro. Mas eu já ouvi alguns crentes sinceros perguntando, mas pastor, será que eu sou eleito? E eu tenho dito a algumas pessoas que me perguntam isso, só o fato de você se preocupar com isso é sinal de que você é eleito. O não eleito não se preocupa. O não eleito não está nem aí. O que não é eleito, ele não tem preocupações espirituais. Ele não tem identificação espiritual nenhuma. Você que é eleito, quando o pecado dói no seu coração, aleluia, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Você que é eleito, quando vem alguma dúvida, aleluia, é porque as pressões são grandes, mas você sabe em quem procurar as respostas. No Senhor, pastor, que deixou a sua palavra, a sua voz, para nós, através dela, sermos orientados. Aí Jesus fala do ladrão que vem somente roubar, matar e destruir, e aqui ele se refere aos líderes religiosos diferentes, e aqui alguns dizem ele se refere até aos zelotes que usam de violência. Agora, o pastor que é a porta, ele veio para trazer salvação e dar vida abundante. Sim, o pastor nos dá vida abundante, porque é uma vida que não é só nesta vida. Ele vai nos suprir e vai nos guiar, vai nos dar a paz que precisamos para enfrentar os problemas, as lutas do dia a dia, as dificuldades. Mas acima de tudo, ele garante para as suas ovelhas vida eterna. E nesse sentido, a vida cristã é abundante. Ela abunda aqui para a eternidade. Ela transborda para a eternidade. E ele está conosco todos os dias. Por isso, como é dito no Salmo do Pastor, o Salmo 23, nós não temeremos mal algum. Por quê? Porque ele está conosco. Não que não teremos mal. Vamos ter desertos, por isso precisamos de pastagens. Vamos ter, às vezes, águas que são um verdadeiro tumulto, por isso que precisamos de águas tranquilas. E
pastor nos conduz no meio do deserto às pastagens certas e às águas tranquilas. E não nos faltarão vale da sombra da morte. Mas nós não precisamos temer mal algum, mesmo no momento mais difícil, porque a promessa é: tu estás comigo. O pastor, o verdadeiro pastor, está com as suas ovelhas em todo o tempo. Não significa que não passaremos pelos perigos, mas ele está junto conosco. Os amigos de Daniel, eu imagino a tensão daqueles jovens. Primeiro foi dito que todos teriam que se ajoelhar, e se não se ajoelhassem, seriam condenados, estavam condenados à morte. Eu acredito que quando mandaram todos se ajoelharem, eles ficaram em pé, mas eles devem ter pensado assim: o Espírito Santo de Deus vai nos revestir com o manto da invisibilidade. E ninguém vai perceber que nós estamos em pé. Mas perceberam. Aí depois eles devem ter dito assim: bem, agora vamos perante o rei. Mas o Espírito Santo de Deus vai fazer com que o rei olhe para nós e fale: esses homens são bons demais, e nos liberte. Mas não. O rei dá uma segunda ordem, eles continuam a não se ajoelhar, e aí eles falam: agora o rei chama eles e fala: vocês vão para o fogo. Mas eu pensaria assim: vai vir uma tempestade e vai apagar o fogo. Mas não veio a tempestade. E o fogo era tão intenso que quem os lançou ao fogo foi queimado. E eles foram lançados no fogo. E aí o que aconteceu no fogo? O anjo do Senhor, que entendo eu, a segunda pessoa estava ali, presente, é uma teofania. E ele está ali presente, e aquele anjo do Senhor, ele está passeando no meio do fogo com eles. Aleluia! O Senhor não promete livrar você do fogo, mas Ele promete estar com você na fogueira. Ele não promete livrar você das águas do tumulto, de enchentes, como diz Isaías 43, mas Ele promete estar com você no meio das águas. Ele está conosco. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Uma vez eu ouvi alguém falar assim, eu falei: e passa o temporal? Ele falou: não, o temporal vem, mas vai passar. Eu falei: mas o barco não vira. Ele falou: mas vira. Virou com Paulo. Ele não estava no navio, o navio virou. Mas ele conseguiu se agarrar numa tábua e todos chegaram vivos lá na praia. Mas aí quando ele está lá se aquecendo no fogo, uma serpente vai, crau, morde o dedo dele. E ele fala: escapou de tudo, vai morrer. Ele não morreu. O Senhor impediu que o veneno fizesse mal. O Senhor está com você, meu irmão. O Senhor está com você, minha irmã. O Senhor está comigo. O Senhor está com quem é a ovelha dele. Ele vai à frente, ele passa conosco no meio dos vales, em todo lugar. Essa é a promessa. Diferente dos mercenários, que quando vinham o perigo, fugiam. São os falsos pastores até hoje existentes, que quando vem o perigo, fogem. É contada uma história da antiga União Soviética, que em um determinado lugar, os cristãos estavam reunidos, escondidos, porque era proibido ali o culto, como em alguns países hoje também é. Na Coreia do Norte o problema continua, em muitos países muçulmanos extremistas também, mas eles estavam reunidos ali. Aliás, alguém foi na China esses tempos e tem uma Hillsong lá na cidade onde ele estava. Mas diz que é um salão pequenininho, e quando ele foi, alguém o levou na Hillsong, mas ele conseguiu, alguém conhecia, só que ele chegou, era uma casa. Não tinha placa nenhuma identificando, e na porta estava escrito: proibida a entrada de chineses, só para estrangeiros. E o governo controla. Há países assim. E na época da União Soviética, a perseguição foi terrível. E lá, num lugar, aqueles cristãos reunidos, escondidos, de repente, diz que entraram arrebentando tudo, soldados. Eles ficaram apavorados. E os soldados entraram com arma em punho. Eram 4 soldados, mas armados. O povo estava sem arma nenhuma. Todos ficaram apavorados, mas os verdadeiros crentes se ajoelharam e começaram a orar. Alguns começaram a gritar. E eles falaram assim: quem nega a sua fé, saia daqui. E diz que daquele grupo, pelo menos deviam ter umas 40 pessoas, diz que umas 8 pessoas saíram correndo. Aí eles olharam orando. Choravam, mas oravam.
o pastor no meio deles. Aquele era o pastor bom, né? Não eram alguns pastores aí. Ele estava orando. E diz que aí os soldados entraram, fecharam as portas, um soldado deu uma volta, um outro ficou do lado de fora. Aí eles tiraram as armas e cada um tirou de dentro do casaco uma Bíblia e falaram: agora a gente pode adorar com vocês, porque eu queria encontrar. Disseram que aqui tinha uma igreja de Jesus, mas eu só queria estar aí, nós só poderíamos estar com os crentes de verdade. Os falsos foram embora. E há muitos que no dia em que acontecer tudo o que acontecer, e já foi dito aqui na oração, o que nós estamos vendo em Israel é sinal dos tempos, Israel é pedra pesada para todos os povos, o relógio de Deus está lá, muita gente vai pular fora, e muitos falsos pastores vão realmente mostrar que não passam de mercenários, falsos líderes, homens que aparecem, que estão aí na mídia, mas que querem muito mais o reino com ele do que o reino de Deus. O reino meu. De Deus, você se vira. A fé é uma responsabilidade sua e eu estou aqui só cobrando o pedágio. Jesus é o caminho, eu cobro o pedágio, né? Muitos estão fazendo isso. Infelizmente. E é o que Jesus chama de mercenários. Mas Jesus está acusando aqueles líderes religiosos que ficam fulos, furiosos. E ele sabe o que vai na cabeça deles. Vocês estão querendo me matar. E ele mesmo diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus promete vida plena, mas essa vida plena é paga com a sua própria vida. E ele está lendo os pensamentos, ele sabe o que eles pensavam. Eles estavam louquinhos para matar Jesus. Por isso que eles estavam colecionando todas as blasfêmias, entre aspas, que eles viam em Jesus. Mas aí ele continua dizendo assim: eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, preciso trazer também estas. Lá nos profetas fala-se de ovelhas, e Ezequiel, que já foi citado aqui, 34, de ovelhas de Israel espalhadas. Mas também a referência, e Jesus está dizendo, isso é entendido pelos discípulos, que aqui se fala das ovelhas que não eram de Israel, que somos nós, os gentios. Então Jesus já está mencionando os gentios. Nós não éramos para ser ovelhas, mas ele nos chamou pela sua graça e misericórdia. Ovelhas que não eram do aprisco de Israel, da casa de Judá, mas o Senhor as chamava, e o Senhor as traria, e haveria um só rebanho e um só pastor. E ele diz: elas ouvirão a minha voz, haverá um só rebanho, um só pastor. Como eu disse, a ovelha tem uma memória auditiva, ela reconhece a voz do pastor. Quem é eleito pelo Senhor, quem é do Senhor, aqueles que ele sabe que são dele, são chamados. E quando ouvem a voz, o seguem. Por isso nós temos que proclamar a sua mensagem. Nós não sabemos onde há ovelhas do Senhor. Lá na Jordânia existe, lá no Egito existe, lá na Coreia do Norte existe, e nós temos em países africanos, no interior do Brasil existem, e nós temos que ser o porta-voz, chamar, como os porteiros, abrindo a porta, apontando para a porta, que é Jesus. E as ovelhas vão identificar, e elas se aproximarão. Eu não sei quem são, por isso eu tenho que anunciar. Ah, mas se já sabe quem são, ele sabe, eu não sei. Ele mandou que nós fôssemos e anunciássemos e chamássemos a todos. E os que são, virão. E se você ouviu a voz e está seguindo, com certeza você é dele. Mas você tem que segui-lo perto. Porque a ovelha que segue de longe sofre muito. Sofre muito. Vai cair, ele vai ter que puxar, e às vezes na puxada ele vai até quebrar a patinha da ovelha. Então, é necessário que você esteja próximo para poder aproveitar ao máximo a vida abundante que ele promete aqui e agora, e que continuará a vida abundante espiritual, plena espiritualmente, com a presença dele, a paz que excede a todo entendimento, e por fim, a vida eterna. Agora, ele dá um recado para aqueles que pensavam em matá-lo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez, está no versículo 17. Ninguém tira a minha vida, ao contrário, eu espontaneamente a dou. Aliás, esse texto, né? O capítulo 17. Vamos ler juntos? Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai.
Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, mas o poder do Espírito Santo é o poder de Jesus. E ele só morreu porque ele se entregou. Quando ele sabia que era a ordem do Pai, era aquela hora. Ninguém iria matá-lo antes do tempo. Tentaram matar Jesus. Lá em Nazaré, tentam empurrar Jesus numa montanha. Depois, na festa seguinte, vão tentar matá-lo de novo. Pegam em pedras mais de uma vez para apedrejá-lo. Mas Jesus é guardado porque não tinha chegado a sua hora. Mas Jesus Cristo não era suicida, ele não tinha ideação suicida. Tanto é que quando chega a hora, ele vai para o Getsemane. Sabe o que significa Getsemane? O lugar de prensar a azeitona para sair o azeite. E ali Jesus entra em angústia, porque ele era plenamente homem, mas plenamente Deus. Plenamente Deus, ele sabia a necessidade que havia de se sacrificar. Mas como plenamente homem, ele não tinha o desejo de morrer. Porque Deus colocou o desejo de vida dentro de nós. Quem se suicida está fora, de alguma maneira. Muitos até com problemas de doença. Outros não, por escolha, mas totalmente fora. Agora, Jesus Cristo, ele tinha total autoridade, até sobre o tempo da sua morte. E ninguém, e ele está dizendo, vocês, não adianta vocês planejarem, só na hora certa eu vou. Esse é o recado que ele dá para aqueles que queriam persegui-lo. E é esse recado que ele dá para mim e para você também. Tem crente que de vez em quando pede morte. Você conhece algum? Eu não digo que eu pedi a morte, mas já pedi uma vez para sumir. Pedi morte. Nem um arrebatamento, porque todo mundo ia junto, eu queria ir sozinho. Mas isso é um pecado. É um pecado. Só vai a morte chegar na sua vida na hora que tiver que chegar. Não queira adiantar. Você vai na hora certa. Enquanto não for a hora, fica aqui. Mas está doendo. Aguenta a dor, porque Jesus, para ele, a dor foi muito maior. Incomparavelmente maior. Nunca ninguém vai conseguir medir a intensidade do sofrimento de Jesus. Porque não foi um sofrimento físico. Jesus sofre o que ninguém suportaria sofrer. Ele que não viu pecado, foi feito pecado por nós. Isso é algo que não dá para compreender. A minha dor, a sua dor, não se compara à dor de Jesus. Nunca queira compará-la. Uma vez eu vi uma pessoa dizer, nem Jesus sofreu como eu. Eu olhei para ela e falei, você está falando? Estou. Vai embora. Não orei por ela, não. Não existe. Então, nunca reclame da dor. Peça forças. Peça forças. Chore até. Ore mais. Compartilhe com os outros. Peça que orem com você. Mas nunca peça a morte. A morte vem na hora certa. Jesus sabia a hora certa de ir. Ele queria voltar para o Pai, mas tinha a hora certa. Ele tinha a missão a cumprir. Ele só foi no momento exato. E a sua vida tem que ser vivida até o momento que Deus quiser. Não importa a dor que você passe. Ele que permite a dor, ele conhece a capacidade que você tem de suportá-la. E ele vai renovar a sua força se você for ovelha do pastor. E se você estiver perto do pastor, ele vai consolar, ele vai colocar óleo na sua cabeça. Óleo do consolo, da cura em você. Sim. Agora, ele diz, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la, esse mandato recebi do meu Pai. E a reação deles, vamos ler o versículo 19. O verdadeiro pastor, ele é conhecido pelas suas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele é a porta das suas ovelhas. O verdadeiro pastor dá vida às suas ovelhas, porque dá a vida pelas suas ovelhas. E o que acontece? O que acontece é que, vamos ler juntos, do 19 a 21, João 20, 19 a 21, vamos ler. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus.
Muitos deles diziam: ele tem demônios e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Mas não é dito que esses que falaram essa última palavra creram em Jesus. Eles intelectualmente fizeram, eles criam do ponto de vista intelectual. É verdade, contra fatos não há argumentos. Quem fez isso não pode ser por demônio. Talvez alguns deles vieram a crer depois verdadeiramente. Mas sabe o que acontece, irmãos? O verdadeiro pastor é ignorado pelas falsas ovelhas. Há muita gente que até se aproxima do rebanho. Mas se não ficar, é porque não era. E quando João escreve a sua carta, no 2º capítulo, ele vai dizer: estavam conosco, mas não eram dos nossos. O verdadeiro crente, ele não vai perder salvação, não vai cair da graça, porque a salvação não depende de mim. Fiel é Deus, Ele que é fiel. Ele que me sustenta, Ele que me guarda, Ele me tem nas suas mãos. Ele é o pastor que cuida comigo, está comigo em todo momento e puxa para o lado quando eu estou saindo para fora. Então, nesse sentido, quem é dele é dele. Mas quem se afastou, e aquele fulano, eu conheci um pastor, hoje ele é macumbeiro. Não sei, tem gente que já se afastou, voltou, também não sei. Eu não posso julgar ninguém. Mas, na verdade, se ele está assim, é porque ele nunca se converteu. Quem nega é porque nunca foi. É impossível que aquele que experimentou Hebreus 10 vai fazer isso. Alguns fazem uma confusão com esse texto. Mas é impossível que quem foi iluminado pelo Espírito agora possa renunciar. Então seria apostasia, como é colocada ali, na verdade seria algo para sempre. Não haveria reconciliação. Mas quem é, e quem não é, nunca será. Não fique preocupado com aquela pessoa porque você pregou e despreza você. Não se preocupe. Pregou uma vez, 2 vezes, a não ser que a pessoa peça de novo, não jogue pérolas aos porcos. Não se preocupe com a zombaria que tem. Se só estão zombando, aleluia. Quando começar a ameaçar de morte, aí é hora de orar mais. Mas se por enquanto é só zombaria, vai embora. Fala com quem quer ouvir. Mas eu acho que todos aqui já experimentaram. Eu, quando estava na escola, gente que zombava de mim, porque eu tive uma época que eu levava até a Bíblia na classe. Quando tinha aula vaga, eu ia ler a Bíblia. Eu fui crente. Gente, como eu fui crente antigamente. Pequeno, eu era muito crente. Eu levava a Bíblia na escola. E quando não tinha o que fazer, eu lia a Bíblia. O pessoal bagunçava, eu ficava lendo a Bíblia. Então, eu era chamado de tudo, né? Imagina. E zombavam. Até que um dos que zombavam, uma vez, ele veio assim de lado, na saída da aula, falou: você vai na igreja, né? Eu falei: vou. Você ora? Ele falou: eu oro. Ora por mim. Um adolescente. Pediu que eu orasse pela família dele. Os pais estavam separando, ele estava numa crise. Você ora por mim? E ele zombava. O Faraó não fez isso? O Faraó tem uma hora que manda o povo sair e fala: vão lá, façam o sacrifício e orem por mim. Até o Faraó pediu orações. É o povo da meia dúzia, né? O povo 6 horas. Conhece, né? E tem muito crente 6 horas também. 6 horas por mim, pastor? Eu não vou na igreja não, mas 6 horas lá por mim. Crente 6 horas, né? E muita gente 6 horas aí. Mas eu vou orar, eu vou interceder, porque é meu papel. Agora, não se preocupe. Ele vai se converter, não vai se converter, é um problema dele. Se ele é do Senhor, ele virá. Mas eu tenho que fazer a minha parte e vou anunciar para ele. Agora, não se preocupe com os que vão ignorar. Porque quem não é ovelha vai zombar, vai até tramar, vai até falar mal. E muitos se aproximam, mas não são de fato e não permanecem. Não se preocupe também. O verdadeiro pastor, ele é o bom pastor. E ele é aquele que está com todos nós, ainda pecadores, e conosco caminha. Ele é o bom pastor. E deu a vida por nós. Ele é o grande pastor. Ele ressuscitou, subiu e conforme Hebreus 13:20, ele intercede por nós. Em Romanos também isso é dito.
e ele é o supremo pastor. 1 Pedro 5,4 diz que ele voltará para aí sim recompensar aqueles que têm sido fiéis e dar coroa de justiça. Há um galardão também além da salvação. Portanto, o que cabe a mim, já que ele é o verdadeiro pastor, sabendo disso, eu tenho que ser uma ovelha que o siga bem de perto e fique com o seu rebanho, que hoje é a igreja de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe você também em casa, para que sejamos ovelhas do verdadeiro, do bom pastor, da porta da salvação, daquele que é fiel em todo o tempo, que sejamos sabendo que as falsas ovelhas o ignorarão, mas foi ele que deu a vida dele por mim e por você, e ele vai cuidar, porque com ele temos vida aqui e vida eterna. Aleluia! Glória ao Senhor.